tema de hoje polêmico, né? A gente vai falar sobre birra. É uma questão que muitas pessoas, muitas mães principalmente, mas pais, avós, têm muita dificuldade em lidar. E eu entendo, né? É muito desafiador lidar com o comportamento de uma criança que grita, que chora em excesso, porque é isso que é a birra, né? Mas o que eu acho importante a gente trazer para hoje é que é preciso ter clareza, é preciso esclarecer o que é todo esse processo da birra, para que a gente compreenda e lembre sempre, no momento em que a gente está passando por essa situação, a gente possa se inspirar, a gente possa lembrar do que é esse processo e então a gente possa se empoderar para lidar da melhor forma possível com a birra, né? Eu fico feliz em mostrar para vocês uma perspectiva de limites empáticos, porque muita gente confunde dar limite para criança com agressividade, né? Ou então não dar limites para criança enquanto está acontecendo uma birra, por exemplo, né? A criança precisa de limites nesse momento. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso hoje. Eu considero a birra uma oportunidade de alfabetização emocional. Uma criança que é muito pequena, ela ainda está aprendendo a lidar com as suas emoções. Quando ela age, quando ela está em um momento muito difícil de birra, por exemplo, eu acho que é uma oportunidade de vínculo com os pais. Olá, pessoal. Ei, Kiko. Ei, Eli. Eu estava falando aqui sobre a oportunidade de alfabetização emocional no momento da birra dessa criança, que é quando ela vai aprender a lidar com as suas emoções, e também de vínculo com os pais, porque quando a gente considera que a criança só é amada quando ela se comporta bem, a história do Papai Noel também do meu post dessa semana, né? Esse amor se torna condicional. Então, a mensagem que a gente quer passar para a criança nesse momento, principalmente no momento que ela está mostrando ali o pior dela, né? Com choro, com grito, é que nós a amamos incondicionalmente, apesar do choro, do grito, do mau comportamento. Então, a criança recebe essa mensagem dos pais da seguinte forma: poxa, eu tô fazendo aqui, mostrando o meu pior lado, né? O meu lado mais obscuro, e mesmo assim eu tô me sentindo amada. Então, isso cria uma confiança muito grande para essa criança ser e estar no mundo. Mas eu também queria que vocês não vissem essa live como um manual absoluto a ser seguido. Porque o que eu vejo, inclusive agora no grupo de mães que eu participo, uma mãe falando: poxa vida, gente, eu sigo várias páginas de disciplina positiva e eu fico me sentindo mal, porque tudo que eles falam, muitas daquelas coisas eu não consigo seguir. Então eu vejo que tem vários jeitos de maternar, e nós mães, principalmente dessa era, a gente está buscando se encaixar em certas caixinhas que não são pra gente. E isso traz junto culpa. E culpa, gente, não leva a nada. Não serve pra absolutamente nada. Então, não seguir o que eu vou falar aqui como um manual absoluto, mas pegar tudo que você conseguir absorver de mais positivo e levar para o seu jeito de maternar. Para quem me segue aqui há mais tempo, sabe que eu não vou te dar os 5 passos para lidar com a birra, porque eu acho que não se trata apenas de um momento ruim com o seu filho. Quando a gente fala de lidar com a birra, uma jornada, é um processo
que começa agora na infância e leva até a vida adulta do seu filho. Então, é uma reflexão de um jeito de ser, de pensar e de estar no mundo para você e também para o seu filho. Porque a gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando de desenvolver inteligência emocional no seu filho e, consequentemente, você como pai adquirir consciência, né? Então, por meio de pais conscientes, a gente consegue trazer um pouco de inteligência emocional para os filhos. Então, assim, para quem não sabe, eu sou professora, gente. Então, eu gosto de organizar o que eu vou dizer. Eu organizei essa live da seguinte forma: vou falar o que é birra, vou falar o que tem por trás dessa birra, o adulto e a birra, a responsabilidade desse adulto na birra da criança, o que não fazer e o que fazer. Bora lá? Então, birra. Esse nome se tornou muito popular, né? Todo mundo fala com muita frequência, mas eu vejo um lado pejorativo desse nome, assim. Eu acho que a birra nada mais é do que uma explosão emocional no corpinho do seu filho que ele não dá conta de lidar. Então, é muita emoção, são fortes emoções ao mesmo tempo que ele não dá conta de lidar e ele precisa passar por esse momento. Então, muitas vezes ele chora, ele grita, ele bate até nos pais no momento da birra, ele joga coisas no chão. Então, é um momento que geralmente nós pais temos muita dificuldade em lidar, né? Então, por que a criança faz birra? Gente, tem diversas explicações para isso, mas o que eu preciso que vocês entendam é que por trás de todo comportamento, né, não só da birra, mas de todo comportamento, tem um sentir. Então, diante de um comportamento desafiador, como a birra, por exemplo, a criança pode estar com fome, ela pode estar com sede, ela pode estar com sono. Ela não vai chegar para você e vai dizer: ô mamãe, eu tô aqui com muito sono, ou então eu tô com muita fome, então por isso estou de mau humor. Ela não tem repertório linguístico para dizer isso para você. Então ela vai dizer por meio do seu comportamento. Ela não vai falar assim: mamãe, eu estou com muitos ciúmes do meu irmãozinho novo que nasceu, quem sabe você não passa mais um tempo comigo e assim eu posso lidar com essa situação e matar a saudade. Ela não vai dizer isso. Ela vai lidar com o comportamento. Tédio, gente. Na pandemia, as crianças estão entediadas. Então, assim, fica migrando de TV para o quarto, não tem o que fazer. Essa explosão de sentimentos vem à tona o tempo inteiro. Então, eu vejo muitos pais com dificuldade, sobretudo agora, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, porque não sabe lidar com o tédio da criança. Outra coisa, agora nas férias, por exemplo, eu não espero que o João não faça birra. Eu tenho um filho de 2 anos e 10 meses, para quem não sabe. Porque aqui na nossa cidade, em Belo Horizonte, ele é filho único e neto único das 2 famílias. Então, assim, ele é sempre o centro das atenções. Quando chega nas férias, ele tem vários priminhos que precisa dividir a atenção dos adultos, né? Então, assim, com certeza ele vai fazer episódios de birra. E aí aqui eu vou falar com vocês como que eu lido com esses episódios de birra dele, tá? Então tá, uma coisa que a gente precisa ficar atento é que em alguns momentos desse porquê que a criança faz birra, tem como a gente prestar atenção e prever. Mas isso tem que vir de uma conexão grande da família com a criança, ok? E outra coisa que eu queria falar também é que a gente fica tentando
alterar o comportamento da criança, mudar aquilo que a criança é, mas a gente esquece que até hoje existem vários adultos birrentos. Gente, quem nunca bateu a porta, hoje mesmo eu fiz isso com meu marido, uma pessoa fala alguma coisa e você fala, não é nada não, fica com a cara emburrada, ou até mesmo grita com outra pessoa. E isso são comportamentos birrentos dos adultos que não souberam lidar com isso lá na infância e trazem até hoje para a vida adulta. Então, assim, a gente fica querendo mudar o comportamento da criança e não olha para a gente mesmo. E, além disso, a gente precisa entender que até os 2 anos, o campo emocional da criança se mistura completamente com o campo emocional da mãe. Isso quer dizer que tudo que a mãe faz, sente, está muito em fusão, em simbiose com o que a criança faz e sente. Então, às vezes, a criança está simplesmente repetindo, está sendo reflexo de um comportamento seu. Isso também acontece por mais anos, até os 7 anos também, só que é com menos frequência em relação até os 2 anos, ok? Às vezes, a gente acha que a criança está se comportando de forma agressiva ou de forma birrenta, mas ela está envolvida com o campo emocional do adulto. Então, de repente, você tem um projeto para entregar, você está preocupado, ou você está com medo de perder um emprego agora nesse momento de pandemia, e isso você traz para o seu dia a dia sem perceber. Às vezes, você está rindo, brincando com o seu filho, mas na sua mente você está preocupado, você está com medo. A criança sente, percebe isso tudo. Entendam a lógica. Se a pessoa na qual eu tenho maior referência, que é aquela pessoa que eu olho e tenho como referência, está sentindo medo, está se sentindo preocupada, está se sentindo insegura, como que eu vou me sentir? É aquela pessoa que me dá segurança. Então, a criança não consegue verbalizar isso. Consequentemente, o que ela faz é manifestar por meio do seu corpo o que ela está sentindo. E toda vez que eu olho aqui, eu me desconcentro um pouco, gente, o pessoal chegando. Ela faz isso, ela manifesta por meio do seu corpo o seu sentir. E isso vira uma grande bola de neve, porque os pais ficam cada vez mais irritados, cada vez mais agressivos, e a criança cada vez mais entra nesse comportamento desafiador. E esse grande ciclo nunca acaba. Agora, o que eu quero deixar claro também é que quando eu falo que o nosso comportamento influencia no comportamento da criança, ou o nosso ser influencia no que a criança é, eu não quero que a gente deixe de sentir angústia, porque a gente sente medo, a gente sente preocupação o tempo inteiro, principalmente as mães, né? Todos os humanos são permeados por emoções, inclusive as emoções ruins, inclusive as emoções que são vistas como negativas. E eu não estou falando aqui para você deixar de sentir essas emoções, para você ser aquela pessoa perfeita, mas para você ter consciência de que essas emoções, de que o seu comportamento também influencia no comportamento do seu filho. Isso que é uma parentalidade consciente, ok? É isso. E também lembrar que quando eu não estou bem, eu posso me retirar, eu posso pedir ajuda, eu posso chamar a avó, ligar para a sogra. A gente faz muito isso aqui em casa. Às vezes o Pedro percebe que eu não estou bem, que eu não estou conseguindo lidar com uma situação desafiadora com o João, ou às vezes uma situação simples, ele entra em cena. Isso a gente está bem acordado recentemente, assim, na nossa casa. E é importante que você também reconheça que você precisa de ajuda em um momento que você não está conseguindo lidar ali com o seu filho. Agora, o que é importante também que a gente
Saiba é que bater, castigar, ameaçar, ignorar, apenas intensifica o abismo emocional entre você e o seu filho. Quando uma criança está manifestando, expressando os seus sentimentos e você bate ou então você ignora ela não tem nenhuma referência para saber como lidar com aquilo ali. Imagina só, você está em um momento super difícil, preocupado ou então muito triste, você vai buscar uma pessoa que você adora, uma pessoa que é referência para você, um grande amigo, ou até mesmo seu companheiro, ou até mesmo a sua mãe, e essa pessoa te diz, não é nada não, já vai passar. Ou então essa pessoa te ignora, ou então essa pessoa briga com você pelo que você está dizendo com ela. Como que você vai se sentir? A gente esquece que as crianças são muito mais sensíveis que a gente. A gente não faz isso com os adultos, a gente faz isso com as crianças. A gente espera esse comportamento das crianças, a gente não espera esse comportamento dos adultos. Então, é muito importante a gente se projetar, né? Se imaginar na situação daquela criança. Agora, eu sei também que esse tipo de comportamento da criança mobiliza muita raiva, mobiliza muita dor no seu maternar, ou você como avó, você como tia. Principalmente se você, quando criança, não foi autorizada a chorar, a se expressar os seus sentimentos. Então, principalmente aquela criança que não pôde se expressar, quando vira adulto, aprendeu que aquilo ali é feio, que é negativo, que é vergonhoso. A primeira coisa que ela vai querer fazer diante de um comportamento desafiador do filho é eliminar, negar, falar, acaba com isso agora. Então, é interessante a gente pensar nessa reprodução de comportamentos desde a nossa infância, que hoje a gente vê que não são funcionais mais, que eles são disfuncionais. Então, querer eliminar ou negar o comportamento do seu filho, nem que seja no tapa, não funciona mais. Não funciona porque para que a criança adquira inteligência emocional, ela precisa passar por esse processo. O choro não é manipulação. A manipulação é algo da vida adulta, criada pelos adultos. Os adultos manipulam de forma maliciosa. As crianças não. As crianças testam. Ela aprendeu uma forma de fazer valer a sua necessidade. Isso é muito bonito, gente. Ela não tem repertório linguístico, ela não tem repertório nenhum para falar sobre aquilo. Às vezes ela até fala, gente. Às vezes é uma criança de 5, 6, 7 anos, mas ela não sabe o que é ciúmes, ela não sabe o que ela está sentindo. Ela simplesmente vivencia isso no corpo e ela não sabe nomear isso. Então, é muito interessante a forma como ela encontra para manifestar as suas necessidades. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso lindo. Às vezes é por meio do choro. Mas quando a gente reprime isso, ela não consegue adquirir o conhecimento necessário para entender sobre as suas emoções. Ok? E aí, ela, quando adulto, vai repetir esse padrão disfuncional e não vai permitir que as pessoas se expressem, tá? Eu sei também que, às vezes, palpites deixa a gente um pouco desanimado, né? Então, você tá lá numa situação, assim, a cena clássica que me vem em mente da birra é uma pessoa num lugar público, né? Então, assim, tá lá na loja e o menino deitado no chão, esperneando, porque quer um brinquedo, por exemplo, né? E aí, automaticamente a gente pensa, nossa, o que aquela pessoa vai estar pensando de mim? Será que ela tá achando que eu sou uma mamãe? Aí vem os pensamentos
os palpites na mente, né? Assim, dá um tapa que acaba com isso agora, no mesmo minuto, ou então ignora que daqui a pouco ele aprende a parar. Ignora, ele aprende a parar, mas ele aprende a parar porque ele descobre que o seu amor é condicional. Olha que triste isso. Ele descobre que ele é amado apenas quando se comporta bem. O lado sombrio, o lado feio, o lado pior dele não é tolerado, né? E ele não aprende a lidar com o seu corpo, com as suas emoções. Agora, não punir não significa concordar com aquele comportamento. Não é porque você não puniu o seu filho enquanto ele estava fazendo uma birra que você concorda com aquele comportamento. Você pode discordar daquele comportamento sem punir. Dá limites claros e empáticos. Se ele está batendo em alguém, por exemplo, ou então jogando coisas no chão, você pode segurar a mãozinha dele e falar: olha, você não está conseguindo lidar com isso sozinho, eu vou segurar a sua mão, porque na nossa casa ninguém bate em ninguém. Ou então você não está conseguindo lidar, eu vou tirar isso daqui da sua mão. Ok? Demonstrando firmeza, clareza e calma. Eu não vou permitir que você bata. Se ele está gritando, você pode falar: você está gritando. Você pode usar, por favor, um tom mais baixo? A Alice está dizendo aqui: não lhe foi permitido viver esse lado sombrio na infância, apenas o personagem que os pais lhe deram e que ele precisou cumprir, pois necessitava do amor desses pais. Exatamente, Alice. Então, geralmente, a pessoa que não tolera esse choro, não permite que a criança chore, provavelmente foi essa pessoa que entendeu que ela precisava parar de chorar para ter o amor dos pais, né? Esse amor condicional que eu tenho falado. É isso mesmo. Bom, agora, a gente já falou que bater, gritar, não funciona. Por que não funciona, gente? Se a criança tá pegando fogo, essa frase nem é minha, essa frase é muito famosa, tá pegando fogo, você vai apagar o fogo com mais lenha? Se a criança tá lá gritando, chorando, você vai chegar e vai gritar mais com ela? Isso não vai fazer com que ela termine a birra. Talvez por medo de perder esse amor que a Alice está falando, o amor dos pais, mas não necessariamente porque ela entendeu o processo, ela entendeu alguma coisa, né? Mas o que você vai fazer? Você vai ser a calma que ela precisa naquele momento para se regular. O grande macete aqui, a grande chave é a autorregulação. A criança tem o neocórtex, que é essa região pré-frontal aqui, o córtex pré-frontal, ele não está completamente desenvolvido na infância. Ele vai se desenvolver lá nos 21 anos. Ele ainda não está completamente desenvolvido. Então, ela não tem essa parte da linguagem desenvolvida, da razão completamente desenvolvida. Mas nós precisamos ser esta calma para que ela aprenda a desenvolver essa região cerebral. Ok? Então, essa corregulação por quê? Porque com a ajuda do adulto, ela vai aprender a se regular, a voltar para si. É uma ferramenta muito, muito, muito preciosa. Como? Porque é aqui que a gente modela o comportamento que a gente quer que essa criança tenha. O objetivo não é desenvolver inteligência emocional no seu filho. Se a gente quer desenvolver inteligência emocional nos nossos filhos, a gente quer que eles experienciem, que eles passem por essa fase de experienciação em um local seguro. O local seguro é perto de quem ele tem como referência, geralmente os pais, né? Ou até mesmo os avós, ou até mesmo a babá. Então, assim, dar um local seguro para que essa criança,
experimente essa explosão de emoção, é muito importante. Você se acalma e dá atenção para ela quando ela passa por essa experiência. Porque isso é modelar o comportamento do que ele precisa para desenvolver a sua inteligência emocional. Não adianta nesse momento você dizer o que ele tem que fazer. Por quê? Que não adianta você dizer o que ele tem que fazer? Porque ele está tomado por uma região no cérebro que é primitiva. Essa região, ela é responsável pela luta. Ela não vai entender nada sobre a razão. Por mais que você diga o que ele tem que fazer, ele não está entendendo nada, gente. Ele está só simplesmente vivenciando fortes emoções no seu corpo. Então, o que é importante que você faça é isso que eu acabei de falar. Você deve modelar para ele o comportamento que ele deve fazer. Então, você tá nervosa, ou você se afasta um pouco para respirar, mas você não vai deixar aquela criança ignorada se não tem outro adulto para fazer esse papel para você. Você pode voltar e respirar com a criança. Vamos respirar juntos. Olha só, ele pensa o seguinte: olha só, minha mamãe fez aquilo e estava tranquila, ela estava calma. Então é assim que eu devo fazer. Em uma próxima vez, em um próximo momento, quando essa criança tiver uma explosão de sentimentos, antes de ter, ele vai pensar: nossa, aquele dia eu senti isso no meu corpo antes de ter aquela explosão de sentimentos. Então, antes mesmo de vivenciar, talvez ele consiga já compreender o que tem passado no próprio corpinho. Ou às vezes, durante a explosão de sentimentos, ele lembra como que a mamãe reagiu de forma calma, de forma tranquila, e ele consegue ir voltando e se autorregulando. Mas isso sempre com a ajuda do adulto. Gente, é por isso que eu falo que isso eu não vou falar para vocês que são 5 passos para lidar com a birra, porque é um processo, é um contínuo que vai desde aos 1 aninho, ou algumas crianças até antes, já tem comportamentos birrentos, até idade adulta, gente. É um processo. Ele vai, uma vez tem outra explosão, e outra vez tem outra explosão, e outra vez tem outra explosão, e ele vai modificando a forma como ele reage a partir da forma como a gente mostra para ele como deve reagir, ok? A gente não precisa ter medo, a gente não precisa ter vergonha. Esse processo é um processo necessário, ele é essencial e ele faz parte do desenvolvimento infantil, ele faz parte do desenvolvimento da inteligência emocional das crianças. Ele não é um processo negativo. Então, o que eu costumo dizer na hora da birra pro meu filho de 2 anos e 10 meses, que tem feito muita birra, eu tô vendo que você tá chorando. Você queria muito ir pra casa da vovó, né? Mas agora, filho, tá na hora de dormir. A mamãe não vai deixar você ir na casa da vovó nesse momento. A gente pode tentar ir outro dia. Ou então, aqui, lá no supermercado, porque queria uma bala e você não quer dar ou não pode dar. Filho, tô vendo que você tá muito frustrado. Você parece... Atenção aqui também, porque quando a gente diz o que a criança tá sentindo, talvez não seja o que ela está sentindo. Então é importante a gente também usar algumas palavrinhas assim: você parece frustrado, você parece desapontado, você parece triste, porque não necessariamente é aquilo que ela está sentindo. Então ela pode confundir um pouco, principalmente para as crianças que estão aprendendo o nome dos sentimentos, ok? Então você vai falar: você parece muito frustrado porque você queria comprar esse carrinho e a mamãe não vai comprar hoje. Mas perceba, é interessante também a gente colocar uma provável solução para esse problema. Então, lá na solução da casa da vovó, quem sabe a gente não vai lá amanhã?
E agora na solução do carrinho. Bom, quem sabe você não faz uma lista ou pede para o Papai Noel esse brinquedinho que você quer, ou coloca na sua lista de desejos, e a gente volta aqui e compra outro dia, né? Então, esses são formas que você pode dizer. Agora, se ela tiver na hora da super explosão de sentimento, não adianta você falar nada. Então, isso tem que ser percebendo no momento o sentir daquela criança. Quando a gente narra o que está acontecendo, o que aconteceu, o que ela está sentindo, o provável sentimento dela, a gente ajuda ela a entender os porquês. Inclusive, a gente ajuda ela a entender antes, ali onde que desencadeou aquele comportamento em mim. Então toda vez que eu peço alguma coisa para minha mamãe, ela não me dá, eu sei que eu posso conversar com ela. Eu não preciso agir dessa forma para conseguir o que eu quero, né? Então ela me mostrou como que faz. Então essa narração do processo inteiro da birra também é muito interessante para a criança se conectar. Gente, quando a criança se conecta com os pais, quando a gente elimina aquele abismo emocional, quando a criança vê ali segurança, uma pessoa que está segura do que ela está dizendo, mesmo que seja dando limite, essa criança vai colaborar. Então, tudo que a gente quer, né, é que uma criança colaborativa, a gente não quer crianças obedientes, que obedecem porque eu estou mandando, obedecem porque tem que ser assim. A gente quer crianças colaborativas, que tenham também um pensamento crítico, né? Então, quando a gente se conecta com essa criança, ela automaticamente vai se tornar mais colaborativa com aquilo que a gente está propondo para ela, né? Isso tudo com muita calma, com muita firmeza e mostrando que nós a amamos, independentemente do comportamento que ela está tendo com a gente, né? Então, volto àquela primeira mensagem do início da live, que é uma mensagem que a gente passa para a criança nesse momento, que eu acho, assim, incrível, maravilhosa e muito potente, que é: quando eu te amo, quando eu te respeito, quando você me mostra o seu lado mais sombrio e eu te amo mesmo assim, o meu amor é incondicional. E quando a criança percebe isso, ela se torna uma criança segura. Ela consegue, daí, na adolescência, na vida adulta, agir porque ela conhece os próprios sentimentos, né? Então, ela aprende por meio desses ciclos, ela entende que ela não precisa esconder quem ela é. Ela não precisa esconder quem ela é, ela não precisa esconder o seu lado duro e o seu lado difícil, que são essas emoções que geralmente a gente vê como emoções que são negadas, né? Ela não precisa disso. Ela se mostra quem ela não depende do amor de ninguém, porque ela foi amada lá na infância e ela reconhece as próprias emoções, ela sabe nomeá-las, ela sabe lidar com elas. Gente, inteligência emocional não é aprender a não sentir emoções ruins. Inteligência emocional é aprender a lidar, inclusive, com as emoções que são ditas como ruins, ok? Então, assim, lutar contra essas emoções, escondê-las, negá-las, não vai fazer com que elas sumam. As emoções são parte da experiência humana. Eu, assim, toda vez que eu falo sobre birra para alguém ou com alguém, eu trago isso sempre para casa, porque falar sobre esse assunto que é tão importante é diferente de vivenciar ali na hora que o seu filho tá numa explosão de sentimentos, uma explosão de emoções muito fortes,
difíceis de lidar, misturado com as suas emoções. Às vezes vem raiva, às vezes vontade de chorar, às vezes vontade de sumir, às vezes você não quer nem estar ali. E então, quando eu falo sobre isso, eu sempre me lembro e sempre penso em inspirar nisso tudo que eu estou dizendo também com o João. Recentemente ele desmamou, depois eu posso até fazer uma live sobre isso se interessar a vocês. E foi um processo relativamente tranquilo, só que depois de um tempo ele começou a manifestar muitas birras, sobretudo direcionadas a mim. Então, assim, relacionadas ao que eu propunha para ele fazer. E isso, eu tinha muita clareza que tinha a ver com o desmame. Então, eu estava apoiando e acolhendo cada forte sentimento do João, ele muito choroso. Isso, assim, por um mês, viu, gente? Foi bem duro. Até que na minha análise com a minha analista, eu concluí que eu tinha muita clareza do tanto que eu o amava de forma incondicional, mas talvez ele não tivesse essa clareza. O João tem 2 anos e 10 meses, mas ele tem a parte linguística muito bem desenvolvida. Então a gente troca ideias de uma forma muito boa. E eu disse pra ele, eu falei, filho, a mamãe tá vendo que você tá muito nervoso e principalmente comigo. E eu queria te dizer que a mamãe te ama mesmo quando você chora e mesmo quando você grita. Aí ele falou, mãe, você não me ama quando eu choro e quando eu grito, né? Eu falei, sim, filho, eu te amo mesmo quando você chora e quando você grita. Ele falou, mas você gosta? Eu falei, não, eu não gosto quando você chora e quando você grita. Mas eu te amo mesmo assim. Gente, eu não vou falar que acabaram as birras, mas assim, direcionadas a mim, por esse motivo do desmame, que ele tava o tempo inteiro me testando para ver até onde ia o meu amor por ele. Sim, cessaram. Agora as eventuais explosões de emoções dele são por outros motivos, mas por esse não. Então é importante a gente narrar para a criança tudo que está acontecendo, inclusive as nossas emoções. Eu acho isso muito importante. Então, gente, eu queria dizer para vocês que o nosso trabalho não é mudar os nossos filhos. Nosso trabalho é adorá-los do jeito que eles são. Esse processo, as birras são um processo natural, neurológico do comportamento humano. É importante que a gente entenda como ajudar essas crianças a construir essa inteligência emocional aí na infância e não levarem para a vida adulta. E aí a gente vê aí, né, pessoas desajustadas emocionalmente porque não se conhecem. E aí entram em relacionamentos abusivos, entram em vícios, entram em questões assim, que simplesmente se tivessem sido acolhidas lá na infância, talvez conseguiriam lidar melhor com tudo isso. Tem 2 perguntinhas aqui. Peraí, gente, eu não sei como é que abre isso. Ok. Peraí, como lidar com a explosão de sentimentos, choro, grito, indignação, quando precisamos coibir um ato perigoso ou tirar algo de posse deles, como por exemplo celular ou algo perigoso. Então, você pode tirar, ele vai fazer a birra, você vai tirar e falar, filho, isso daqui não pode. Se você quiser o celular, você vai ter aqui o seu brinquedinho, o celular da mamãe, aqui o seu brinquedinho. Então, logo imediatamente, com calma e com firmeza, você mostra uma solução para ele. Ou então, se for algo perigoso, você tira na mesma hora, mas você segura a mãozinha dele, fala, mamãe não vai deixar você fazer isso por causa disso, disso, disso. Eu sei, estou vendo que você tá chorando, você parece muito triste, você parece muito frustrado, mas a mamãe não pode permitir. E fica ali até ele se acalmar, até ele
se autorregular. É por meio disso que ele vai aprender. Essa é a diferença, gente, entre mimar e acolher. Eu vejo que muitas pessoas têm até hoje muita confusão na mente. O menino vai ficar mimado desse jeito. Você não vai deixar ele pegar o celular porque ele quer, mesmo com um aninho, Você não vai deixar ele pegar o celular porque ele quer ou pegar o que ele quer porque ele quer. Você não vai deixar. Você vai tirar. Só que você não vai tirar batendo, você não vai tirar gritando, você não vai tirar com agressividade. Você vai tirar com firmeza e gentileza. Isso, normalmente ofereça um abraço. É ótimo você oferecer e não abraçar, porque naquele momento, às vezes, a criança não quer abraçar, né? Às vezes ela tá muito nervosa. Eu, por exemplo, quando tô nervosa, não quero abraço, não. Mas, assim, você pode oferecer. Falar, e aí, filho, você quer um abraço ao invés disso? Ou então, toma aqui o seu brinquedinho, com isso aqui você pode brincar, com esse não. E ele vai, inclusive, aprender com o que é brinquedo e o que não é, né? Tem uma... tá. É isso, gente. Me façam perguntas. Alguém quer entrar aqui ao vivo comigo pra ter uma consultoria agora? Digam-me. Isso fez sentido pra vocês? Como é que foi? Como é que é na casa de vocês? Vocês têm dificuldade em lidar? Quais são as dificuldades que vocês têm em lidar com isso? Obrigada, Sophie. Obrigada, Má, pelo apoio. Muito obrigada, amor. Obrigada, gente. Muito obrigada. O Pedro é meu marido. Ele falou, aprendendo diariamente em casa por aqui. Kiko, me inspiro muito em você. Obrigada, gente. Bom, gente, então tá. Eu espero ter ajudado nessa questão das birras, que é tão difícil, né? E qualquer coisa me escrevam. Estou disponível para respondê-los sobre esse e qualquer outra dúvida sobre temas relacionados à educação infantil e consciente. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Opa, mais lives. Um beijo.